Olá, gente, boa tarde. Como combinado, deixa eu ver se consigo. Como combinado, a gente falaria hoje sobre câncer de mama, né? Então, vamos lá falar sobre o câncer que mais acomete mulheres e é a perda da capacidade das células, né? Das células geralmente de ductos e de lóbulos que começam a crescer de forma desordenada. É bom falar que existem as hiperplasias dentro da mama. E essas hiperplasias, elas podem ser, de certa forma, benignas, mas devem ser acompanhadas, tá? Então, o câncer é a doença que ocorre devido à perda da capacidade das células de limitar e de controlar seu crescimento, multiplicando-se de forma desordenada, de forma sem controle, ok? A gente tem aqui a fisiologia da mama, né? É importante lembrar que nós temos os tecidos glandulares, as células gordurosas, temos músculos muito próximos. É importante dizer que a mama é extremamente vascularizada, tanto por células sanguíneas como por linfonodos, gânglios, né? Então, aqui a gente tem, ó, o ducto lactífero, né? E a gente tem os lóbulos, né? Que são aqueles que armazenam, né? O tecido lobular, os lóbulos, que são aqueles que produzem e armazenam o leite, ok? Então, vamos lá. As mâmulas são glândulas formadas por lóbulos que se dividem em estruturas menores, chamadas os lobos, né? Que se dividem em estruturas menores chamadas lóbulos e ductos mamários, ok? A mama possui de 10 a 15 lobos, né? Que são feitos por lóbulos e ductos lactíferos, né? Então, os lobos são produtores e armazenadores, e os lóbulos são os condutores, né? E os ductos são condutores do leite na amamentação. Vocês devem ter relembrado isso lá da saúde da mulher e da criança. Então, aqui a gente tem tipos de câncer, né? Então, aqui a gente está vendo que um câncer extremamente invasivo, que muda a estrutura, né? Um tumor vegetante, porque ele cresce como vegetal. E aqui a retirada desse tumor, né? Com rotação de retalho, colocação de prótese, que pode ser feito no mesmo momento da cirurgia. Nós já vamos falar disso um pouquinho mais para frente, né? Tipos de câncer. A gente tem o tipo mais comum, que é o ductal, que é aquele dos ductos, né? Que se origina de células dos ductos mamários, ou os lobulares, que são aqueles que se originam das células dos lóbulos mamários, ou lobos, ok? Além de lobular ou ductal, o tumor ele pode ser in situ, que ele é infiltrante ou invasor. Quando, né, essa classificação ela já indica, né, o próprio nome já fala, se está contido num ponto da mama que ele é invasivo naquele local, ou se ele é invasor, né, se ele é infiltrante, se ele infiltrou naquele local, ou se ele é invasor, quando ele já começa a se espalhar para outros órgãos. E pensar que, então, o tumor de mama, quanto mais cedo ele é descoberto, mais fácil o tratamento, né, e o risco, né, de metástase se minimiza, porque, como eu acabei de dizer, a mama é um órgão extremamente vascularizado e cheio de gânglios, né, de linfonodos. Aqui é uma mamografia mostrando um nódulo, né, aqui ductal provavelmente, porque é próximo dos ductos, né, e aqui outros nódulos já infiltrando. Então, isso aqui é a massa tumoral. A gente vê que tem aparentemente de vasos, angiogênese, né, a gente sabe que isso está completamente ligado à agressividade tumoral. E aqui a gente tem uma explicação, né, celular, né, uma representação celular de um ducto normal, de um ducto com hiperplasia. Tá vendo que as células são iguaizinhas? São células bem diferenciadas. Aqui eu tenho um ducto com células já diferentes das células iniciais. Aqui eu tenho um carcinoma in situ e aqui eu tenho um carcinoma invasor, né? Já tô saindo, já tô fazendo metástase, né? Tá? Aqui, o ductos mamários contendo células neoplásicas, né? Começa a ter células diferentes daqueles se originaram. O câncer, ele pode ser iniciado nos ductos ou nos lóbulos, como a gente já falou.
Aqui a estrutura da mama, e aqui a gente está mostrando os sinais, né? A gente vai falar disso, né? Os linfonodos podem ficar aumentados, gânglios aumentados, saída de líquido do mamilo diferente, né? Com aspecto de pus, de sangue, né? E aqui mostrando uma representação de um carcinoma lobular in situ, né? Dentro, invasivo, mas para dentro, e aqui um carcinoma invasivo, né, já com saída, né, das células para outros locais. Vamos falar dos estágios da doença, né? Então, quanto antes, como eu falei para vocês, quanto antes descoberto, mais fácil vai ser o tratamento. No estágio 0, é uma fase bem inicial, a gente fala que o tumor ainda está in situ, tá? Dentro da mama, localizado só na mama. O estágio 1, fase inicial com tumor menor de 2 centímetros. Não invade a área do seio, muitas vezes passa por despercebido, né? Um tumor menor que 2 centímetros. O estágio 2, de 2 a 5, né? A gente já consegue palpar geralmente esse nódulo e já tem acometimento de nódulos linfáticos da região axilar. No estágio 3, maior que 5 centímetros, já tem comprometimento de nódulos linfáticos axilares, torácicos, né? Aqui próximo à clavícula, tá? E o estágio 4 afeta nódulos e atinge outros órgãos, tumores secundários, tá? A gente fala assim, as nossas mamas são diferentes, né? Então, por isso que conhecemos nosso corpo, né? A mulher muitas vezes sabe quando algo está errado, né? E por isso se conhecer, né? Nós somos diferentes, nós temos mamas diferentes, e por isso que é importante nós conhecermos nosso corpo, né? Então, vamos lá. No estágio da doença, então, um câncer não invasivo, ele está localizado, e um câncer invasivo, ó, ele já começa a extrapolar o lóbulo, né? E aqui é quando acontece as metástases. Aqui essa foto fazendo uma representação de que 50% dos cânceres, né, dos nódulos, ele aparece nessa região, no quadrante superior externo, né? E não no interno, né? Os quadrantes internos são menores. E a gente pensar que essa área é uma área bem irrigada para os gânglios axilares. Vamos falar um pouquinho de fator de risco, né? O sexo, é claro que existem homens, mas principalmente nas mulheres, a idade mais avançada, fatores genéticos, a gente sabe o quanto isso está ligado, a gente já falou sobre isso quando falamos da mastectomia preventiva, no caso, como a gente viu na Angelina Jolie, né? A menstruação, então a gente fala a menarca antes dos 12 e a menopausa depois dos 50. Os anticoncepcionais, né, o uso de anticoncepcional, apesar que isso gera uma discussão, é claro que o anticoncepcional, se bem empregado, se acompanhado, o risco se diminui, né? O uso de hormônios, a gente sabe que ele precisa ser acompanhado também, principalmente no pós-menopausa, tá? Então, menarca precoce, menopausa tardia, gravidez após os 30, nunca ter tido filhos, nunca ter amamentado, né? Ou não amamentar pode ser um risco para o câncer de mama, tá? Existem fatores ambientais também, o sedentarismo, fumo, álcool, né? A exposição à radiação, a agrotóxicos, estresse e uma alimentação inadequada. E aí a gente sabe o quanto, se a gente for pensar nisso, todos estamos expostos, né? Aqui é uma representação dos 12 sintomas do câncer de mama: endurecimento, sulco, erosão da pele, vermelhidão no local, fluido desconhecido. Então, quando eu faço a expressão do mamilo, eu tenho a saída de um líquido pus, sangue ou amarronzado, buracos, né? Ou a pele fica com aspecto de casca de laranja, ó, pele de casca de laranja, nódulo interno, né? A palpação, assimetria entre as mamas, uma fica diferente da outra, a movimentação diferente, né? O afundamento do mamilo, aparecimento de veias, né, crescentes na mamas e protuberâncias, tá? Esses são alguns dos sintomas. Como detectar? A gente sabe que o autoexame é uma arma importante, né? Se conhecer é uma arma muito importante. Então, fazer os exercícios de levantar a mão na frente do espelho para saber se as mamas elas se movimentam de forma igual. Quando tem um crescimento de massa, a mama se implanta e ela não se movimenta quando eu mexo meus braços, né?
a palpação desde a área do pescoço aqui em cima até na mama e toda a região axilar, né? Então a gente deve palpar toda a mama e também a região axilar, no sentido de sentir nódulos, né? Movimentos de cima para baixo, circulares, né? E de fora para dentro. De dentro para fora, desculpa. É importante fazer os movimentos e fazer um exame de toda a mama, tá? Nem todas as mulheres apresentam nódulos, e esses nódulos são palpáveis, né? Porque nódulos muito pequenos podem passar desapercebido. Mas pode sentir dor ou sensibilidade, aumenta muito a sensibilidade, mudança de formas, as veias, endurecimento, vermelhidão, mudança de aspecto da pele, secreção, coceira, né? Inchaço, né? Ou embaixo do braço. Tudo isso deve ser levado em consideração, tá? Então, é importante que a mulher marque uma vez por mês, né? Geralmente fora da área de do próximo ao período menstrual, porque a mama às vezes pode ter um pouquinho de líquido, pode ficar mais dolorida e você tocar com menos intensidade, ok? É importante fazer 8 dias depois da menstruação, né? Marcar um dia, né? E fazer esse exame, acompanhar esses sinais. Verifique se, fique na frente do espelho, faça movimentos de levantar o braço, palpe toda a mama, verifique se há saída de líquido, verifique se há presença de gânglios ou nódulos na região axilar. Sinais como dor, caroço, saída de líquido, alteração da pele devem ser investigados. Tem diagnóstico de exame? Sim, a mamografia periódica, né? É um autoexame e o autoexame e o acompanhamento do especialista. Esses são as nossas maiores armas na detecção do câncer de mama. A mamografia, ela é um método um método ótimo, porém ele não é 100% eficaz. Nenhum deles né? O aparelho de mamografia aqui está mostrando como que é feito, né? Essa imagem, esse raio-x, né? Mulheres com menos de 30 anos não devem fazer mamografia, por quê? Porque ainda tem muitos glândulos, a gente fala que tem muitos, os lóbulos, eles não são captados, né? Porque eles ainda são produtores. Então, assim, só fazemos mamografia depois dos 40 anos, né? Ela é mais fidedigna para visualização de imagem dos lóbulos e ductos pulmonares, mas da mama, lobulares da mama, tá bom? Então, aqui como é feita, né? A posição, a mulher deve ser bem posicionada para que a imagem seja captada de forma correta, né? É claro que é um exame, às vezes, ele é incômodo, muitas mulheres prorrogam, não querem fazer, ele é um pouco dolorido, mas ele é rápido e é um método muito eficaz de detecção de câncer de mama, né? O ultrassom também pode ser utilizado em mulheres com menos de 30 anos e para verificar o acompanhamento, às vezes, de cistos. E a ressonância magnética também complementa quando eu tenho mulheres com alto risco de câncer de mama, principalmente para visualização de que se há, né, nódulos ou pequenos nódulos em outros locais, que o pulmão é o órgão principal. Existe a possibilidade de cura? Com o avanço da medicina e quanto antes eu descobrir, 95% dos cânceres de mama podem ser curados. Isso, claro, que depende de quanto tempo eu demorei para descobrir, né? É importante que logo que se descubra um nódulo é fazer a biópsia, né? A biópsia pode ser por agulhamento, guiada por ultrassom, guiada pelo raio-x, né? A punção é feita diretamente naquele nódulo e aspirado o conteúdo, tá? É o único método para saber se aquilo é um crescimento hiperplásico benigno ou maligno, né? E a biópsia confirma que tipo de tecido está crescendo. Quais são os tratamentos que a gente pode fazer? Cirurgia, que é retirada, radioterapia, né? Existe hoje radioterapia no centro cirúrgico, em alguns hospitais, onde você irradia o tecido aberto, hormonioterapia, quimioterapia. A mastectomia pode ser a retirada da cirurgia, né? Retirada parcial ou total. Aqui a gente viu tá vendo uma mastectomia com retirada total, né? Inclusive esvaziamento dos gânglios aqui, como vocês estão vendo, dos gânglios axilares, tá? A cirurgia, ela pode ter diferentes finalidades.
que é a tumorectomia, que remove apenas o tumor, uma quadrantectomia, que eu removo um quadrante, né? A mastectomia simples ou total, que remove apenas a mama, mas os tecidos adjacentes, e a mastectomia radical, que envolve a retirada de tudo, da mama, dos músculos, do peitoral, muitas vezes até raspagem óssea, para evitar o aparecimento da metástase. Tira toda a gordura, né? Aí fica muito mais difícil fazer a reconstrução. Aqui a gente está vendo uma paciente, né? Tem até um catéter aqui, provavelmente fazendo quimioterapia, mas a retirada total, né? Músculo, você vê que fica abaulado o tecido. Então, falamos do tratamento cirúrgico, vamos falar da rádio. A rádio, então a mulher está deitada, ela geralmente fica posicionada a ponto a receber a radiação nas mamas, né? A radioterapia, ela pode ser feita no intraoperatório, que é realizada logo após estar aberto e irradiando o tumor, né? Ela também mata as células cancerígenas, o paciente pode ter sensação de queimação, fadiga, cansaço e queimadura no local, tá? Geralmente a mulher fica 30 dias fazendo sessões de radioterapia. Então, vocês estão vendo aqui toda a tatuagem da rádio é feita com uma caneta permanente, né? Para que dure pelo menos 28 dias, onde se marca o local correto da radiação, tá? Opa. Aqui vocês estão vendo o posicionamento, né? Geralmente a mulher fica com a mama localizada posiciona, né? Para elevar a mama para a radiação pegar só naquele local, né? Então a radioterapia é isso. A mulher não sai de lá irradiando, ela recebe pequenas quantidades de radiação para que irradie aquele tumor, né? Aquela região. Quais são os efeitos da rádio? Edema, queimação, né? A gente orienta que quando a mulher está fazendo rádio, naqueles 28 dias, ela não deve passar óleo nem creme antes de ir para a rádio, né? Pode queimar essa região da axila, né? Então, efeitos dérmicos e efeitos sistêmicos. A gente tem que pensar que irradia muito próximo ao coração e a mulher pode ter consequência dessa irradiação cardíaca. Ela pode ficar com insuficiência cardíaca congestiva, o coração dela pode ficar ligeiramente duro, então a longo prazo ela pode ter consequências dessa irradiação muito próxima ao coração também, tá? Então aqui vocês estão vendo a pele queimada, né? A pele irradiada, né? Aqui também, ó, então a retirada de um nódulo e esvaziamento axilar, e aí se fazendo a irradiação aqui próximo dessa região. Químio, o que é o químio? A quimioterapia, diferente da rádio, ela é sistêmica, né? Ela tem uma ação sistêmica. Ela é realizada através da via venosa. Dependendo do tipo de quimioterapia, não pode ser por via periférica. Então, eu passo um catéter central, geralmente um portocard. Em mulheres com câncer de mama avançado, a quimioterapia ela tende como objetivo, né? A gente vai falar disso de quimioterapia paliativa, curativa, adjuvante. Ela tem por objetivo, a quimioterapia nesse momento, diminuir o crescimento das células. Então, muitas vezes o tumor é muito grande, não dá para fazer cirurgia inicialmente, se faz uma químio, né? Pré-cirúrgica para tentar reduzir o tamanho do tumor para se fazer a cirurgia. Isso é possível, tá? Existem tratamentos que podem ser realizados a hormonioterapia, a imunoterapia é o tratamento mais novo, hormônio é a administração de hormônio, principalmente para cânceres que não são hormônio dependentes, né? Então, eu aplico hormônio porque a mama ela se desenvolve através de hormônio. Se faz um estudo das células daquele tumor, se eles não forem dependentes de estrógeno e progesterona, se aplica o tumor porque assim o tumor vai secando, ele invagina alguns tumores. Não são todos os tumores que eu posso usar a hormonioterapia. A imunoterapia, diferente do hormônio, é a injeção, né, colocação de anticorpos para tentar reduzir o crescimento dessas células que crescem desordenadamente. Eu coloco anticorpos porque os anticorpos vão fazer apoptose celular, morte celular, e com isso elas não crescem tão rapidamente, diminuem o seu crescimento, tá? A reconstrução da mama, né? Muitas mulheres que são submetidas à cirurgia, elas optam por reconstruir a mama. A reconstrução ela pode acontecer no momento da cirurgia ou meses ou anos depois.
se tira músculo do reto abdominal. É importante pensar que para reconstrução, o tratamento também influencia. Então, se a mulher às vezes vai fazer radioterapia e muito radioterapia, né, porque o tumor é extremamente invasivo, às vezes se opta por esperar para fazer reconstrução. Porque se eu queimo aquela pele, eu vou ter uma dificuldade muito grande de reconstruir depois. Ou se eu faço a reconstrução e faço a rádio, eu tenho que ter maior cuidado, porque pode haver deiscência, pode haver queimadura da ferida operatória e a abertura daquela perder a cirurgia plástica, tá? Então aqui vocês estão vendo uma mulher que fez uma mastectomia radical e vocês estão vendo ela com o braço aqui usando uma meia elástica. Por quê? Provavelmente ela tem aquilo que a gente chama de linfedema, né? Que é o edema dos membros inferiores, do membro superior, porque eu retirei toda a rede ganglionar. Então o líquido ele não tem para onde drenar e o paciente pode ficar com esse tipo de braço. E aí ele usa essa cinta para ajudar no retorno, né? Aqui a reconstrução logo depois de uns meses. Aqui outra reconstrução, olha que maravilha, né? Reabilitação. É importante sempre pensar na reabilitação da cirurgia, porque a mulher pode ficar com complicação, principalmente no braço. E por isso que a gente fala, se a mastectomia é recente, eu não devo medir pressão, não devo retirar a cutícula, não devo fazer injeções, porque como a mulher tem uma rede ganglionar daquele lado prejudicada, se ela tiver uma inflamação ali, ela vai ter aquilo que a gente chama de linfedema, ok? Posso usar, né, então, preenchimento com silicone, né? Mulheres que optam por não fazer a reconstrução imediata podem usar essas próteses, né? Em lugares que se oferece ajuda para essas mulheres, às vezes se oferecem essas próteses, né, feitas de qualquer outro, de tecido, isopor ou alpiste, para que evitar que a mulher fique com um problema na coluna, principalmente mulheres que têm mamas muito densas e tiram uma mama, elas podem ficar com problemas na coluna, né? E essas próteses auxiliam e diminuem esse risco, tá? Então aqui a gente tá vendo uma mulher que fez uma reconstrução, né? Incidência, a gente tem que falar que é o câncer mais incidente no Brasil, né, que mata mais mulheres. Existem muitos mitos que precisam ser falados, a mulher precisa parar de ter medo, né, de diagnosticar o câncer de mama. É importante dizer que homens também são afetados, né, com uma quantidade muito menor, mas que a gente não pode excluir a hipótese, se chega um homem com queixa, né? A gente sabe que no Brasil são diagnosticados 50 mil novos casos em todo o ano, hoje um pouco mais, 60, e que é responsável por 11 mil mortes. Opa! No Brasil, a cada hora são 6 novos diagnósticos, e é claro que em lugares onde a gente tem mais exames, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a chance de descoberta em períodos iniciais é melhor, né? Então, a gente pensar assim, a cada 24 segundos uma mulher recebe diagnóstico de câncer de mama e a cada 69 segundos uma mulher morre de câncer de mama, né? O que é muito triste. Aqui está mostrando os estados que mais diagnosticam. Claro que são estados que são mais ricos e por isso têm mais aparelhos, conseguem fazer mais diagnóstico, né? É o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo, na população feminina, tá? No Brasil, a gente sabe que, né? A gente sabe que existem, cada ano, novos casos estão sendo diagnosticados, né? E a estimativa é que isso só aumente, né? Isso por conta do diagnóstico. Aqui a gente está vendo um tumor extremamente vegetante, invasivo, que cresceu logo após a retirada, né? O Brasil tem 51 casos a cada 100 mil habitantes, sendo que o Sudeste é responsável pelo maior número de casos detectados, né? A gente sabe que a faixa etária se incide entre os 40 e 50 anos, mas a gente tem cânceres aparecendo hoje na idade dos 20 e dos 30 anos, né? Que são os cânceres, muito ligados à genética e que devem ser investigados na família, tá? Bora lá. É importante falar que o mês de outubro é o mês da mulher e que a gente volta essas atenções nesse momento para o câncer de mama e para o câncer de colo de útero, que a gente vai falar na próxima aula. É importante falar sobre isso. Quanto mais a gente fala, menos estigma
existe sobre a doença, mais mulheres vão procurar ajuda, mais detecção precoce vai ser feita e com menos sequelas elas vão ficar. Então, quanto mais a gente fala, mais informação a pessoa tem, mais busca por ajuda ela vai fazer, tá bom? Era isso, gente, não quero me postergar muito, que esse vídeo já ficou grande e a gente vai tirando as dúvidas aí na plataforma, tá bom? Um beijo para vocês.